Antes, uma breve definição. O que é o ídolo? O que é o ídolo? O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você. Que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. Obrigado, Douglas. Está consagrado, diácono. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros. Sem pensar duas vezes, pode ser família e filhos, ou carreira profissional e enriquecimento, ou conquistas e aplausos da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza ou seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude, ou mesmo o sucesso no ministério cristão. Tim Keller, no livro Deuses Falsos. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Nós, por muito tempo, fomos doutrinados, ensinados, de maneira direta e indireta, que idólatra é o homem ou a mulher que tem uma imagem na parede ou uma imagem de gesso em cima da sua estante. Mas a Escritura diz, ensina, que antes do ídolo ser um objeto na mão, é um desejo no coração. Ídolo é absolutamente tudo, qualquer coisa que leve de você aquilo que deveria ser ofertado a Deus e somente a Deus. Então aquilo que ocupa muito a sua mente, que leva toda a sua força, que leva todo o seu dinheiro, que compromete todos os seus recursos, que faz com que você encontre sentido para viver naquilo e somente naquilo, e é por isso que a nossa pergunta, domingo após domingo, faz sentido: você está satisfeito em Cristo? Porque se você não está satisfeito em Cristo, você está no ídolo, na outra coisa. Isso é o ídolo. O ídolo é qualquer desejo no coração que rivaliza com o Deus Criador de todas as coisas. Por isso que bem-aventurados somos limpos de coração. Está lá, capítulo 5 de Mateus. Uma das bem-aventuranças é ser limpo de coração. E ser limpo de coração, o contrário do que muita gente pensa, não é ser uma pessoa boazinha ou perfeita. Ser limpo de coração é não ter no coração um monte de entulho que rivalize com a presença de Deus. Ser limpo de coração é ter um monte de cadeiras, como eu disse aqui em oração. Um monte de cadeira de plástico, mas somente um trono entre nós, onde ninguém pode sentar nele senão o nosso Senhor. Isso é um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que nos rouba de Deus e faz com que nós nos devotemos a Ele, como que se Ele fosse o centro da nossa vida. E usando a frase de Calvino, para complementar o conceito de ídolo de Tim Keller, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos nós nascemos com uma inclinação natural para fazer das coisas aquilo que deveria ser apenas um meio e não um fim. Fazer das coisas o objeto central das nossas vidas. Alguém disse um dia que o coração tem o toque de Midas, mas não para transformar as coisas em ouro, antes para transformar as coisas em ídolo. E como eu li na definição, pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser uma carreira, pode ser dinheiro, pode ser aplausos, pode ser likes, pode ser aparência,
pode ser posição social, pode ser um ministério pastoral. Qualquer coisa tem o potencial de se tornar um ídolo no coração do ser humano. E qual é o problema de Deus com o seu povo no período de Oséias? É que Deus foi traído por aquele povo, como vimos na semana passada, que decidiu devotar a sua vida a outro Deus, que não o Deus da aliança, o Deus de Israel. Então, no capítulo 2 de Oséias, o que Oséias vai falar, ou o que Deus vai falar por meio do profeta, é sobre a infidelidade deste povo que decidiu abraçar outros deuses no lugar do único e verdadeiro Deus. Ele vai explicar como essa infidelidade se deu e a maneira como Deus se relacionou com o seu povo a partir desta infidelidade. Na semana passada nós vimos que o povo de Israel era só, ou é só, um instituto, um símbolo, um emblema da realidade que permeia a vida dos homens desde a queda. Não é o povo de Israel que se rebela e se desvia de Deus, é o homem que faz isso. Todos os homens, a partir da queda de Adão, estão nessa condição de terem diante de si uma proposta da parte de Deus para que nos aliencemos com Ele e, ao invés de honrarmos essa aliança, o casamento proposto por Ele, nós decidimos ir numa direção contrária, fazendo das coisas que achamos convenientes o Deus das nossas vidas. Então isso não é coisa de Israel, isso é coisa sua. Isso não é coisa de Israel, isso é coisa minha. Isso não é coisa de Abraão, isso é coisa de Adão, desde que Adão caiu. E tem um livro que a Rafa me emprestou, nunca mais te devolvi, né, Rafa? Mas eu sei que é teu, pelo menos eu sei que é teu, né? Onde o autor fala sobre idolatria, onde ele explica sobre idolatria, e ele diz que idolatria começa com o primeiro pecado. Onde Adão e Eva decidiram não ter mais o Deus Criador como seu próprio Deus, mas decidiram ser deuses de si próprio, dando a vida ao primeiro dos pecados, que é o pai de todos eles, a idolatria de si mesmo, egolatria, idolatria do ego. Então qualquer outro pecado que você cometa é fruto do desejo de agradar a si próprio. Isso é egolatria, é idolatria do eu. E isso se desdobra nos desejos que precisam ser atendidos a fim de que eu me sinta satisfeito. Então não é coisa de Israel, não é coisa daquele povo, é coisa do ser humano estar querendo o tempo todo se afastar de Deus e se aliançar com aquilo que ele acha conveniente e não com Deus que ele criou. E ele começa no versículo 1 e o versículo 2 fazendo uma colocação forense. Ele vai começar a falar sobre a legitimidade do divórcio entre ele e aquele povo que decidiu abandonar. Porém, tem um detalhe muito legal no versículo 2, que é o que dá sentido à mensagem do Evangelho. É o que dá sentido ao plano da redenção. É o que dá sentido ao que nós estamos pregando domingo após domingo. É o que dá sentido ao que é pregado desde sempre ao longo da história da redenção. Mas ele começa no versículo 1, dizendo o seguinte: chamem seus irmãos Ami e suas irmãs Ruamá. Nós vimos isso no capítulo 1, que é aquele de quem Deus não tem compaixão, o primeiro filho de Oséias com a mulher infiel, e aquela que não é povo de Deus, a segunda filha da mulher infiel. Então Deus está chamando a atenção do seu povo e dizendo: comuniquem-se ao povo de Israel, considerando que eles são esses que eu já pontuei no primeiro capítulo. São aqueles de quem não terei compaixão, são aqueles que não são o meu povo. Chamem eles, versículo 2, acusem a mãe de vocês. A mãe aqui é o próprio Israel. O povo de Israel, quanto nação, gerava seus filhos, os indivíduos que compunham o povo. Então ele está chamando o povo para fazer uma denúncia contra toda a nação. Chamem a sua mãe, acusem a sua mãe, e é por isso que eu digo que é uma questão puramente forense, Em outra versão, a palavra acusem aqui aparece repreendei-a. E nada mais é do que a repreensão ou acusação no tribunal dentro de um litígio matrimonial. Então pense duas pessoas, né? Uma na condição de ofendida, outra na condição de ofensora,
E aquela que está na condição de ofendida, olha para a outra e a repreende. E a acusa por causa do seu pecado. De maneira justa, o pecado está estabelecido. Então, o chamado de Deus para os indivíduos é que a nação seja acusada. Acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Aqui está o divórcio. É por isso que aquele papo furado de que Deus é pai de todo mundo é a maior mentira do mundo. A Escritura não diz que Deus é pai de todas as pessoas. Ela diz que Ele é criador de todas as coisas. E nesse sentido, sim. Quanto criador, Deus é pai até das árvores. Isaías fala que Ele é pai da criação. Então, quanto criador, Deus é pai de todas as coisas. Mas João capítulo 1 diz de maneira muito clara que Ele veio para os que eram seus, judeus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Em outras palavras, nem todo mundo é filho de Deus. De igual modo, nem todo mundo é a noiva do Senhor. Ele pode se divorciar de quem quiser. Os homens, de maneira natural, já estão rebelados, já estão longe do Senhor em suas idolatrias, e ele diz de maneira muito clara no texto: vocês não são minha mulher. Isso é uma figura que o livro inteiro sustenta, a figura do casamento. Vocês não são minha mulher e eu não sou marido de vocês, eu não tenho relação com vocês. Em outras palavras, Deus não tem relação com o idólatra. Deus não tem relação com o infiel. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer que Deus é Deus de todo mundo. O universalista diz assim: não, esse negócio de religião é uma bobagem. Naquele grande dia, tu vai ver, vai estar todo mundo lá, vai mesmo. Só que capítulo 25 de Mateus diz que vai ter um bonde na direita e um bonde na esquerda. Né? Fica para cá você. Para cá. Que na direita aqui. Não, mas minha mãe está aí. Tá, mas você não é sua mãe, vem para cá, porque Deus não tem neto. Vai estar todo mundo lá, mas não na mesma condição. Nem todo mundo é noiva. E ele está dizendo: eu me divorcio daqueles que se afastam de mim. Mas onde entra a ideia da redenção, do plano da redenção? O que dá sentido à pregação do Evangelho está na parte B do texto. É por isso que nós pregamos, insistimos, conclamamos os homens, chamamos os homens, falamos o Evangelho aos homens. A segunda parte do texto diz que ela afaste a sua prostituição da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Está lá. Ao mesmo tempo que ele diz: eu não sou seu marido e você não é minha esposa, ou seja, eu posso te largar, eu posso me divorciar de você. Ele continua no mesmo versículo dizendo: o que eu quero de verdade é que você abandone o seu pecado. E esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho, eu sempre conto a história do Caio, né? Caio é o irmão que esteve aqui com a gente um tempo. E um dia ele falou que assim que se converteu foi para uma praça em Angra dos Reis pregar, né? Evangelizar. Aí ele disse para um rapaz: pô, Jesus te ama, ele morreu para te salvar. Aí o rapaz falou: salvar de quê se eu não estou perdido? E aí ele ficou de cara grande. E tomara que você passe uma vergonha parecida com essa para você ver a importância da integralidade da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é um Deus que chama os homens do jeito que os homens estão para que os homens continuem do jeito que eles estão. A mensagem do Evangelho não é um Deus que aceita tudo e aceita todos. A mensagem do Evangelho não fala sobre uma instituição inclusiva. A igreja não é inclusiva, a igreja não é inclusiva, a igreja não é inclusiva. A igreja é lugar de gente que entendeu, que se prostituiu, que se afastou do Senhor, que está longe de Deus, que vivia para si própria, mas ouviu a voz do Senhor no seu coração, entendeu a sua miséria e se voltou para Ele arrependido, abandonando os seus adultérios. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, por exemplo, naqueles que se tornaram referência para a pregação posterior dos apóstolos, João Batista e Jesus, você via que eles não tinham mensagem diferente. Põe para a gente rapidão Mateus 3:1. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, 2, e ele dizia: arrependam-se. São outras palavras, é outra forma de dizer a mesma coisa. Oséias diz:
Abandonem as suas prostituições, abandonem os seus adultérios, abandonem os ídolos. E João diz, arrependam-se. Larga essa vida autocentrada. Larga essa vida apegada a si próprio. Sai dessa vida de pecado, de rebelião contra o Criador. Você sabe que o caminho que você está andando não é bom. Você sabe que o caminho é de destruição. Você sabe que o caminho não glorifica a Deus. Deus não te fez para isso. Arrependa-se. João Batista, capítulo 4, versículo 17, por favor, do mesmo Mateus. Jesus. 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se. Por que Oséias diz, abandone os pecados de vocês? João Batista diz, arrependam-se. Jesus diz, arrependam-se. E o Wesley tem que dizer, vem do jeito que está, fica de qualquer jeito e aceitamos aqui porque você é lindo. Eu nem posso falar no microfone, você é lindo, porque tem um monte de gente desprovido no meio, então seria uma mentira. Isso aqui é só para, o clima não ficar tão pesado. Mas a palavra de Deus aos nossos corações e a todos os homens é, abandone suas prostituições. Você está agarrado a alguma coisa que não é o Senhor, você está agarrado a alguma coisa que não é o seu Criador, você está vivendo em função de alguma coisa que não pode te salvar. Tudo isso que você está devotando, ou para o que você está devotando a sua vida, um dia vai acabar, vai perecer. Tem uma frase que um dia eu mesmo disse, e eu amo dizer ela, se a nossa esperança, se o nosso Deus é perecível, a nossa esperança também é. Se você está agarrado em alguma coisa que vai acabar, sua esperança acabará. Então o chamado do Evangelho, mesmo nessa acusação e nesse direito que Deus tem esse direito. Eu preciso te dizer isso. Deus tem o direito de não te querer, porque você não quer Ele. É ou não? Não, esse Deus dos crentes não aceita todo mundo. Você aceita o Deus dos crentes? Você aceita o Deus dos crentes? Se você aceita o Deus dos crentes, você não vai precisar brigar para que Ele te aceita desse jeito. E a grande verdade é que a prerrogativa de dizer como a coisa vai ser não é sua, porque não foi você que criou Deus, foi Deus que te criou. É ou não? Um dia, eu já contei isso aqui uma vez, mas eu sempre vou contar, para sempre. Estava na casa de um amigo meu, sim, O filho dele na época estava com uns 13, 14 anos, aquela tribulação. Aí, aquela coisa toda, vou para casa da minha mãe. Aí, na minha frente, assim, olhando. Aí o pai dele falou, vai lá, pô. Vai lá pra casa da tua mãe. Aí ele foi na direção do quarto, Aí o pai dele falou, tu vai onde? Ele falou, vou lá pegar minhas coisas. O pai dele, que coisa? Que coisa? Tu vai sair daqui com a roupa do corpo, porque eu vou deixar, sua roupa é minha. Aí ele, ih, maluco. O pai dele, vai pro quarto, quando o Ed foi embora, a gente conversa. Você é dono do ar que respira? Quem te passou pela Covid, liso? Quem te guardou enquanto um monte de gente partiu? Quem te mantém todos os dias de pé? Quem te levanta da cama? Quem coloca pão na sua mesa? Quem é que mantém sua família de pé? Quem é que guarda você em absolutamente todas as coisas? Quem é que te guarda na Avenida Brasil? Já estava conversando com os meninos, tem um lugarzinho lá na Pavuna, que quando está muito, muito embolado ali na Brasil, eu faço ali o retorno ali, pego. Irmão, vou agora só no trânsito. Fico no trânsito. Um lugarzinho assim que tu fala assim, tu esqueceu disso aqui. Difícil, irmão. Tu olha assim, tu fala, caraca, maluco. Tu não sabe quem está ali, não sabe nada, mas Deus guarda. Deus preserva. Vou para casa, volto para casa. Porque o Senhor tem sustentado a minha vida. Como que eu vou decidir como esse relacionamento vai ser? Ou eu me submeto abandonando os meus ídolos, ou o divórcio é certo. Então, no versículo 2, ele fala sobre isso. Sobre essa necessidade que nós temos de abandonar os nossos ídolos, de abandonar os nossos pecados, as nossas prostituições, os nossos adultérios. Mas ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a nos voltarmos para Ele, entregando a nossa vida em inteireza de coração. Depois que ele faz esse apelo, gente, larga isso aí, mesmo que eu possa abandonar vocês, larga isso aí. O caminho que vocês precisam seguir é um caminho de mudança, de transformação, um caminho de abnegação.
A partir do versículo 3 ao 5, depois do 9 ao 12, ele vai falar sobre a punição que vem sobre o povo adúltero se não houver arrependimento. Eu falei isso na semana passada e eu acho que é pertinente falar de novo, porque Oséias é esse livro aqui. Irmãos, os homens se queixam dos seus próprios pecados. Não há injustiça em Deus. A culpa é de Deus porque o irmão na igreja está passando fome. Tu sabia que ele estava passando fome? Sabia, não fez nada por quê? Está vendo como são os nossos pecados? Que vão tornando essa vida miserável, cada vez mais miserável. E quando Deus visita a terra com o seu juízo, Ele está sendo único e exclusivamente justo a partir daquilo que nós decidimos fazer com as nossas vidas. E aqui ele vai falar sobre o castigo que vai vir sobre esse povo, se esse povo não se arrepender. Então ele chama o povo ao arrependimento no versículo 3. Do contrário, ou seja, se vocês não se arrependerem, eu a deixarei sem roupa, e nua como no dia que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de tirar dela absolutamente tudo aquilo que ele mesmo deu. Deus é o provedor do seu povo. Quem tirou esse Deus do Egito com mão forte, maná caindo do céu, água saindo da rocha, né? Irmão, já comprou uma roupa que tu queria que nunca acabasse? Comprou ou não? Irmão, hoje mesmo eu ia vir com uma toda manchada, 12 anos, né? O que foi, Lana? Lana fica para mim, Wesley, não dá mais, dá. Está limpo e passado, dá. Mas hoje eu vou usar ela a última vez em homenagem, né? Manchou aqui, pá. Eu lembro que eu comprei, irmão, estava lá em Brasília, passei num shopping assim, né? Na época nem cabia em mim direito, né? 2012 ou 13. Comprei a blusa, né? Pá, aquele negócio todo. Não queria que aquela ali ficasse para sempre, né? No deserto, a sandália do povo não era deteriorada e não destruía. A roupa do povo era preservada por Deus. Deus guardava aquele povo no deserto. E esse povo está se rebelando contra um Deus que tirou eles do cativeiro quando eles não eram ninguém. Não tinham nada. Deus está dizendo, eu vou deixar você sem nada, porque foi eu que te dei tudo. Eu que te dei tudo. Ele continua. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Vamos para o 9, porque ele também vai falar da mesma coisa. Portanto, farei com que, no devido tempo, ela devolva o meu trigo. Está vendo? O trigo é de Deus. Olha para cá, irmão. Deus deu. E Deus vai requerer um dia tudo aquilo que Ele colocou na mão do homem. Se o homem viveu para a glória de Deus, desfrutou de tudo para a glória de Deus, o homem vai receber louvor de Deus. Mas se o homem não fez o que tinha que ser feito nessa relação proposta por Deus, o homem vai ter que prestar contas naquele grande dia do porquê que fez o que fez com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E tudo isso aponta para um juízo sempre maior. Eu quero que você nunca esqueça disso. Os juízos desta vida, eles sempre apontam para o juízo da vida vindoura. Então ele está dizendo, eu vou tomar o meu trigo, o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras. Irmão, isso aqui, essa parte é terrível, terrível. Imagina você plantando uma videira. Aí planta uma videira. Aí você cultiva a videira. Aí você fica esperando o fruto da videira, né? O fruto da videira começa a nascer. De repente, do nada, Deus destrói tudo. Tu fala, não, isso aqui não foi Deus. Se abre uma empresa, desenvolve uma empresa, idolatra a empresa, se apega à empresa, vive pela empresa, dá vida pela empresa, e do nada a empresa quebra. É isso aqui, irmão.
É isso aqui. Ele está falando de uma mulher que tinha tudo, que ele deu tudo, inclusive uma vinha, de onde ela colhia o seu fruto, de onde ela era abastecida, e ele está dizendo aqui, eu vou destruir, devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz, este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Vou voltar a falar disso. Mas na cabeça dessa mulher figurada aqui, ou na cabeça do povo de Israel, eram os falsos deuses que davam a ela tudo o que ela tinha. Aí ele, né? Então quer dizer que essa empresa você fez na força do seu braço, né? Então quer dizer que esse concurso você passou porque você é bom, né? Então quer dizer que essa casa você construiu porque você é um bom idealizador e economizou o dinheirinho para fazer, né? Então tá. Então foi você, né? Você que é o Deus de si próprio. E aí ele visita o empreendimento do homem com juízo. Deus não divide sua glória com ninguém. O profeta Isaías, até esqueci de escrever a referência aqui. Ele diz, eu sou o Senhor, 40 e alguma coisa, eu sou o Senhor. E a minha glória não darei a outro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você vive para a glória de Deus, ou você entrega a sua vida diante do Senhor, ou você honra a aliança. Irmão, e vou falar um negócio aqui, eu sempre digo isso. Longe de mim ser um franciscano. Longe de mim ser um franciscano. Eu quero que todo mundo fique rico, irmão. Eu quero que todo mundo prospere, eu quero que todo mundo, irmão, que Deus abençoe essa igreja, que todo mundo, né? Tu abre um restaurante, eu vou lá, nem precisa pagar, de tão rico que tu é. Né? Compra logo uma franquia do McDonald's. Fecha o McDonald's. Entra aí, igreja. Não é franciscanismo, não. Mas eu não sou nenhum tolo para pensar que Deus se deixa escarnecer. E quando ele decide visitar alguém com juízo, e os homens estão sendo visitados com juízo o tempo todo, os homens estão sendo visitados com juízo. Os homens vão perdendo tudo aquilo que Deus lhes deu. Ele continua, farei com que virem mato, e os animais selvagens devorarão. Então o que ele está dizendo aqui? Eu vou acabar com tudo. Já que vocês me abandonaram, já que vocês me traíram, já que quem deu a vocês tudo que vocês têm são os ídolos desse mundo, está tudo bem, eu tomo de volta e você vai ver quem é quem. Irmão, nós precisamos urgentemente virar essa chave na nossa cabeça. Não é única e exclusivamente pelo fato de Deus exigir adoração. É porque faz sentido que estejamos dobrados e curvados diante daquele que tudo nos deu e tudo sustenta para louvor de sua glória. O dia que você perder alguma coisa, me permita lhe dizer isso aqui. O dia que você perder alguma coisa, pense seriamente se não é pelo fato de ter feito dessa coisa a sua vida. O dia que o próprio Deus, eu vou falar isso no versículo 6 e 7, mas o dia que o próprio Deus começar a tirar as coisas de você, você tem que considerar seriamente se não é fruto do seu pecado, se não é fruto da sua traição, se não é fruto do fato de você ter abandonado ao Senhor nas suas ações. De que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. E como eu disse, esse juízo aqui, onde ele tira fisicamente algumas coisas do povo de Israel, ele aponta para um juízo maior. Sempre para um juízo maior. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, irmão. Perder casa, perder carro, perder dinheiro, perder amigo, perder família, perder qualquer coisa nessa vida, não se compara com perder a alma. Vai chegar um dia que não vai ter mais desenrolo, irmão. Deus não vai tirar só os ídolos da nossa mão. Deus não vai tirar só a vinha, não vai tirar só o trigo, não vai tirar só o azeite, não vai tirar só o campo, não vai tirar só o gado. Um dia Ele vai requerer a vida é um dom, e Ele nos deu para vivermos para Ele, de volta para Ele. Um dia estaremos diante do Criador para prestar conta. Então os homens que se afastaram do Senhor e vivem rebeldemente, estão perdendo tudo. Estão perdendo tudo. Por que eles estão perdendo tudo? Vamos voltar para o versículo 5, a parte B. Eu já falei sobre isso, mas aqui a gente vai detalhar. Israel atribuía a sua provisão aos ídolos.
Na cabeça de Israel, eram os ídolos que providenciavam seus recursos. E ídolos aqui, em especial, Baal. Isso está lá no versículo 13, a gente vai terminar o texto. Baal. Baal era o deus dos cananeus, o deus da terra de Canaã, e eles criam piamente que Baal era o deus da fertilidade, que suas colheitas, seus plantios e suas colheitas dependiam da provisão de Baal. Lembra do episódio de Elias com os profetas de Baal? Por que Deus travou o céu? Por que Deus falou, não vai chover também? Porque eles acreditavam que essa chuva era oriunda, proveniente de Baal. Já que é Baal que faz chover, faz o campo prosperar, eu fecho o céu, não vai chover, segundo a palavra do Senhor. Wesley, Deus fala que vai travar o céu para deixar o povo passar aperto. Eu não estou te falando que esse é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia, irmão. Deus da Bíblia chama o profeta Elias e manda aí diante de Acabe para dizer, a partir de hoje não chove. Mas o povo vai passar necessidade. O povo não está aliançado com outro Deus? O outro Deus não é o Deus da chuva? Já que o outro Deus é o Deus da chuva, eu vou cessar a chuva e vocês vão ver que é o Deus da chuva. Nosso Deus é o Deus da chuva. O nosso Deus é o Deus da chuva. Ele é o Deus da empresa. Ele é o Deus da CLT. Ele é o Deus que providencia tudo que nós precisamos. Se nós não depositarmos a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor, Ele vai fechar o céu, porque Ele prefere fechar o céu do que acabar com sua vida. Existe, obviamente, o entendimento de algumas pessoas de que elas devem ser gratas a Deus, né? Elas devem ser gratas a Deus por tudo que Deus faz, mas elas não vivem como se Deus fosse realmente o responsável por tudo. Parte B do versículo 5 diz, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. É a fala de Israel. Fala de Israel, sabe qual é? Sabe qual é a fala de Israel? Vou agir minha vida, porque se eu não fizer, ninguém faz. Essa é a fala de Israel. De certa forma, irmão, Deus não vai mandar maná não, tá? Até pode, não sei, eu perdoo. Até pode, mas geralmente é através de um currículo, é através de uma entrevista, de uma inscrição para um negócio, através de muita coragem no empreendedorismo. Vai para cima, vai para... Mas quem manda cliente é Deus, irmão. Ai, Wesley, Deus não está mandando cliente. Tu ora por cliente? Já parou para pensar que tu tem que orar pelos clientes? Para Deus mandar os clientes. Lá na minha empresa, irmão, Alex está aqui, Júnior, passamos uma luta no primeiro semestre, a empresa, eu falei, Jesus, agora vai. Ou não vai. Irmão, eu oro pelo meu chefe, oro pela minha empresa, oro pelo meu setor. Quando a empresa estava mandando todo mundo embora, eu fui promovido. Quando tudo estava acabando, adquiri mais um setor. Ontem mesmo não pude ficar aqui com os homens no encontro dos homens, porque eu fui para cá fazer planilha do trabalho. Como que o negócio está ficando ruim e para o outro fica bom? Porque não é sobre o estado da empresa, não é sobre o número de clientes e nem é sobre o tanto de concorrentes. É sobre um Deus governando todas as coisas, que manda cliente para quem quer, abre porta para quem quer, abençoa quem deseja. Ele é a fonte de toda a provisão. E quando nós entendemos isso, nós paramos de atribuir a Baal o crédito e o mérito do pão que vai para a nossa mesa. Não é o seu chefe, não é o seu trabalho, é um meio. Seu trabalho é um meio, sua empresa é um meio, sua CLT é um meio, tudo é um meio pelo qual Deus alcança a nossa casa com fartura para louvor de sua glória. Então o problema de Israel é o nosso problema. A gente está indo atrás daquilo que a gente acha que é a fonte do nosso pão. Nós entregamos a nossa vida aos ídolos que de si próprio não podem fazer nada. Nós entregamos as nossas vidas ao pedaço de pau, ao CNPJ. Entregamos a nossa vida ao fulano, ao ciclano. Irmão, na moral mesmo, se um dia eu souber que nessa igreja alguém foi atrás de agiota, irmão. Não, irmão.
Cadê a Lucien? Já fez tua primeira luta de faixa preta? Já? Vai eu e o Lucien lá na tua casa, irmão. Tu vai tomar uma coça do Lucien. Irmão, se você confia no agiota e não confia no Senhor, irmão, irmão, está convidado a continuar aqui ouvindo o Evangelho, porque você quer mandar você embora, né? Irmão, você precisa entender, é um meio pelo qual todas as coisas desta vida são meios pelos quais Deus vai alcançando a nossa vida com a sua bênção, com a sua benevolência. É por isso que você não pode trocar a bênção pelo abençoador, o abençoador pela bênção. Não inverta os papéis. Seu trabalho é uma bênção, mas é Deus que é o abençoador. Ele é o provedor das nossas vidas. Versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Não, irmão. Não, vê se não é a gente aqui. Vê se não é a gente aqui. Olha para mim. Vê se não é a gente aqui. Que pega tudo que Deus deu e usa com tudo que Ele odeia. Vê se não é a gente aqui. É a gente aqui. É a gente aqui. A gente está desempregado, ora por um emprego. Primeiro dinheiro que bate na mão, a gente vai zoar com o dinheiro. A gente ora para Deus mandar cliente. Os clientes começam a vir. Os clientes são prioridade e a gente abandona as coisas de Deus. Senhor, eu quero um carro para servir os irmãos. Não deu uma carona para ninguém. Já tem uns 3 anos de carro. Senhor, se o Senhor me der um carro, não falta um culto. Faz um sol no domingo de manhã. Pista, praia. Não é que é pecado. Não é pecado ir para a praia. Diga amém. Vai para a praia. Mas vai sábado. Vai depois do culto. Tu mora perto, irmão, tu é de Campo Grande. Você que está na internet, nós moramos a 25 minutos da praia. Por que você negocia o domingo de manhã pela praia? Porque você usa os recursos de Deus para afrontar o Criador. Está vendo que eu faço uma piada e depois volto? Pesadíssimo, irmão. Pesadíssimo. Somos nós. A gente pega as bênçãos de Deus e faz das bênçãos o que nós queremos. Transformamos as bênçãos em ídolos. A gente vai abraçando aquilo que Deus colocou na nossa mão e vai entregando para os rivais do nosso Criador. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e 25, para a gente encerrar. Já encerrar, né? Não há nada melhor. Olha aqui, ó, você que fica em dúvida, né? Meu Deus, o que eu faço com a minha vida? Sou crente, pá. Tá aqui, ó. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu com o seu trabalho. Irmão, curta. Curta, irmão. Eu não falei que você pode ir para a praia. Eu não mando na sua vida, não. O que eu estou querendo dizer é que você pode ir para a praia. Mas tem hora para ir para a praia. Irmão, vai para a praia. Esse texto está dizendo, vá à praia. Não é isso que o texto está dizendo, não? Não tem coisa melhor para o homem do que comer. Comer o quê? Aquele milho no potinho. Beber o quê? Beber o quê? Mate com limão. E fazer com que sua alma desfrute do que conseguiu com o seu. Irmão, trabalha e vai curtir. Vai passear, vai dar uma volta, faz uma viagem, aquela coisa toda e tal. No entanto, vi também que isto vem da mão de... Você entendeu? Que você não pode abandonar Deus pelas coisas que Ele te deu, porque as coisas vêm da mão de Deus. E quando você abandona Deus por aquilo que Ele te deu, você está rivalizando contra Ele a partir do ídolo que criou. 25 desse mesmo texto. Pois separado deixe quem? De Deus. Pois separado deixe, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado desse Deus, você não come e não vai à praia. Se Deus não te der dinheiro da gasolina, tu não sai de casa para ir na praia. Se Deus não enviar pão, você não come pão. Se Deus não enviar estrogonofe, você não come estrogonofe. Quem pode comer ou se alegrar longe de Deus? Wesley, mas o ímpio, você vai ver em todo o Eclesiastes que tudo é vaidade para o ímpio. Nada faz sentido para o ímpio.
O crente come, bebe, desfruta do seu trabalho, considerando que veio da mão do seu Criador e encontrando no seu Criador satisfação plena, a Ele a glória eternamente. Então, para a gente encerrar, eu preciso que você entenda isso, irmão. Por que a gente abandona Deus pelos ídolos? Porque nós achamos que os ídolos são a fonte da nossa provisão. Você acha que o que você precisa vem dos ídolos que você tem construído. Eu te encorajo a largar um pouco tudo isso que tem consumido a sua vida e tem te impedido de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu te encorajo a dar meia volta, dar uma freada, diminuir o ritmo. Se isso tem impedido que você cresça no conhecimento desse Deus. Não há absolutamente nada que seja origem ou um fim nesta vida, tudo é meio. Meio pelo qual nós glorificamos a Deus. E nós vivemos num tempo onde qualquer cachorro vira ídolo. Vide pai de pet. E essa não foi piada não, essa foi triste, pesado. Qualquer coisa vira ídolo. Qualquer coisa vira ídolo. Um crente que fala para mim, não posso perder o meu jogo de futebol enquanto os irmãos estão reunidos numa reunião de edificação. Irmão, é tudo menos crente. Ah, mas eu tenho que viver minha vida. Que minha vida? Que tua vida? Primeiro, não foi criado por si mesmo, já não é dono de si por aí. Diga amém. Mas mais do que isso, você não foi comprado por um alto preço. Cristo Jesus não pagou com cada gota de sangue pela sua vida, te resgatou do inferno, te tirou da rota da condenação, te tirou da miséria. E uma coisa que eu tenho falado para mim mesmo é que Deus salva a alma e endireita as veredas. Eu tenho certeza que se não fosse Jesus na minha vida, eu seria um cachaceiro, seria um semi-mendigo, minha vida seria horrível. Mas esse Jesus salvou minha alma e endireitou meus caminhos. Como não viver para Ele? Como não adorá-lo? Como não me curvar diante dele, que não só me criou, mas me resgatou para ele eternamente? Lembrando o tema de Oséias é o amor perseverante de Deus, apesar da minha insujeição, apesar da minha rebeldia, da minha rebelião. Todos os dias ele me visita e diz, vem que eu te quero, entreguei meu filho por você, dei a vida do meu filho no lugar da sua, tem um lugar na minha mesa, abri a porta da minha morada eterna para que você esteja aqui. Como não amá-lo? Como não amá-lo? Como trocá-lo por essas coisas que vêm e vão, que um dia tem, outro dia não tem, que um dia pode, outro dia não pode. A verdade é que tem coisa que um dia até faz sentido, no outro dia não faz sentido. Quer que eu te fale aqui um exemplo clássico? Sabe qual é o melhor tênis para se ter? O melhor, a melhor bolsa para se ter? A da vitrine. Essa é a melhor para se ter. Compra para tu ver se não perde a graça. Daqui a pouco tá botando um tênis de 500 conto para jogar bola. E a gente fala, o que houve? Já está velho. Tudo vai perdendo sentido, vai perdendo a cor, vai perdendo o sabor. E o coração do idólatra é um ventre insaciável, porque você tem que botar ídolo em cima de ídolo. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Insatisfação constante, todo dia procurando alguma coisa para encontrar satisfação, sentido nessa vida. Ai, se eu tiver uma casa, e compra a casa. Ai, se eu tiver um carro, e tem um carro. Ai, se eu fizer uma viagem, já volta da viagem atribulado, porque tem que pagar a viagem. A gente encerra no 6 e no 7. Olha o que ele diz. Portanto, eis que cercarei. Isso aqui é a palavra do amor perseverante do Senhor. O amor perseverante do Senhor está nesse texto aqui, ó. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Olha o 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Isso aqui é Deus, dizendo, eu amo tanto, que eu mesmo vou construir um muro para ela não sair daqui.
Não, volta no 6, estou todo arrepiado. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Deus é tão poderoso que coloca espinhos no nosso caminho para a gente não continuar indo na direção do ídolo. Deus é tão gracioso, tão bondoso, tão amoroso, que Ele coloca sofrimento no seu caminho só para você voltar de onde está. E tem uma frase do Padre Pio, século XIX, XX, que ele diz: bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, e o problema que te faz buscar Deus. Irmão, quantos problemas Deus já colocou na sua vida que não deixou você se perder de vez? Quantos muros Deus já levantou para você não cair de cabeça na idolatria e ir embora de uma vez por todas? Quantos nãos o Senhor já te deu, que fez com que você retrocedesse e voltasse na direção dEle? Quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor coloque um muro diante de você. Ai, Senhor, derruba as barreiras. Não, Senhor, levanta barreiras. Senhor, derruba as muralhas. Não, Senhor, levanta as muralhas. Fecha os nossos caminhos, Senhor. Coloque espinhos na nossa trajetória, para que ao invés de continuarmos indo na direção do ídolo, nós nos voltemos para o Senhor. Ele termina o 7, olha o 7. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Esse é o amor perseverante do Senhor. Esse é o amor perseverante do Senhor, que bagunça toda a sua vida para não te perder. Esse é o amor perseverante do Senhor, que atrapalha seus planos, que destrói seus projetos. O amor perseverante do Senhor é o amor que frustra os seus intentos, as suas programações, para que no meio do caminho você entenda que Ele é o caminho. Ele é poderoso, irmão, para estragar toda a história, todo o seu planejamento, para que você no meio do caminho olhe para trás e diga: eu vou voltar, porque lá eu estava melhor do que aqui. O Espírito de Deus te atraia de volta para a direção dele esta manhã. Que os problemas dessa vida mostrem para você que sem Ele não existe saída, que sem Ele não existe satisfação, que sem Ele não existe sentido para viver, não existe absolutamente outro Deus que dê sentido à nossa vida, senão o nosso Criador. Mais ou menos a história do filho pródigo. Aqui está a noiva pródiga, aqui está a esposa pródiga. O filho pródigo chega um momento da sua vida e diz: caraca, fiz besteira. Bendito é o dia que você entende que fez besteira, irmão. Bendito é o dia que você cai na real e você fala assim: ih, maluco, se eu continuar indo nesse caminho aqui, já está claro onde eu vou voltar. Vou voltar. E a exemplo do pai do filho pródigo, o marido da esposa pródiga continua de braços abertos, nos esperando no mesmo lugar, esperando uma única coisa: um passo de arrependimento. Se houver arrependimento, se houver mudança de vida, se houver mudança de direção, se nós pararmos de ir para lá e começarmos a ir para lá, lá encontraremos alguém de braços abertos que nunca se ausentou de onde estava, que nunca saiu do seu lugar de graça, misericórdia e amor. Quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo e não mudou, ela quer dizer, irmãos, que se você voltar no lugar onde você o deixou, Ele vai continuar de braços abertos te esperando onde você caiu. Quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo e não mudou, a Bíblia está dizendo que nós é que nos ausentamos da presença dEle. A presença dEle está onde está. E paz, meus senhores e as senhoras, era inacessível. Mas na carne do seu Filho, no corpo de Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho.
para que nós que estávamos longe, para que nós que estávamos afastados, fizéssemos o caminho de volta para a vida melhor diante do Senhor do que longe dele nas nossas idolatrias e prostituições. Que o Senhor nos ajude. Que você veja os problemas da vida como bênçãos do Senhor, que travam a sua marcha para a perdição e mudam a sua rota para uma vida digna diante daquele que te chamou para a eternidade. Ah, Deus bendito. Deus bendito. Que perseverante é o seu amor. Quão gracioso o Senhor é. Que até atrapalha os nossos intentos, colocando espinhos no nosso caminho, colocando muros no nosso caminho, nos impedindo de seguir em frente para o lugar da perdição. Muito obrigado por cada tropeço. Muito obrigado, Senhor, por cada barreira. Muito obrigado por cada espinho no caminho que me fez lembrar no lugar onde espinho nenhum furava meus pés. Que me fez lembrar do lugar onde eu tinha liberdade. Não para viver do jeito que gostaria ou queria, mas para viver para o Senhor, que é digno da minha vida. Que esta igreja possa se arrepender dos seus adultérios, das suas traições, e se voltar para ti e somente para ti, abandonando todos os ídolos, pois o Senhor é um Salvador suficiente. Em nome de Jesus. Amém.